Obrigado. Que concluiremos então? Temos alguma vantagem? De maneira nenhuma. Já demonstramos que ambos, judeus e gregos, estão todos debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um túmulo aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles está cheia de maldição e amargura. Os pés deles são ágeis para derramar sangue. Ruína e miséria marcam os seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Sabemos, pois, que tudo quanto a lei diz, ela o diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele pelas obras da lei, pois por meio da lei nos tornamos conscientes do pecado. Amém. Glória a Deus. Bom, a introdução que eu vou dar é que, acredita-se que Paulo, ao escrever as cartas aos Romanos, Paulo se encontrava em Corinto, na igreja, em Corinto, por volta, normalmente, de 57 anos depois de Cristo, na sua terceira viagem missionária. A carta de Romanos foi entregue à igreja por Febe, pela irmã Febe, assim como está em Romanos 16, do versículo 1 ao 2. Acredita então que Febe foi entregar a carta à igreja em Roma, e não Paulo, E a gente sabe que Roma era o centro império naquela época. Era o maior poderio, de forças. Eles eram o que dominavam na época ali de Cristo, e pós também, quando a igreja nasceu, era o Império Romano, Então a igreja de Roma estava tendo um pequeno problema entre gentios convertidos e judeus, que gerava tensões teológicas, culturais, pois os judeus, assim como todos sabem, os judeus acreditam que eles eram salvos por leis. Eles foram culturalmente disciplinados nas leis. E os gentios que estavam sendo convertidos era somente pela graça, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando se iniciou a igreja, acredita-se que a igreja em Roma tem iniciado através de Pedro. Que Pedro, ao pregar em Pentecoste, os irmãos convertidos ali, que eram em base de 33 mil pessoas que se convertiram ao cristianismo, alguns desses irmãos começaram a iniciar uma igreja em Roma. Então não foram os discípulos, não foram os que seguiam Jesus na época, foram os que foram convertidos através da pregação de Pedro. Então, como Paulo era um apóstolo, cuidava de várias igrejas, então ele viu que iniciou uma igreja em Roma e falou: vou enviar uma carta também para eles, porque tem algo que eles precisam saber do nosso Senhor Cristo, tem algo que eles precisam aprender também, assim como nós sempre estamos aprendendo, amém? Então, ele enviou a carta através da irmã Febe, mas algo muito interessante sobre a igreja de Roma, que isso eu quero pontuar aqui para vocês, que isso é algo para mim extraordinário, é que Paulo, a igreja de Roma, ele não chamou atenção com questões doutrinárias. Paulo não enviou, assim como ele enviou na igreja de Gálatas, atenção para eles sobre falsos ídolos, prestar culto a ídolos. A igreja que deu muito trabalho para ele, que a gente sabe que é a igreja de Corinto, que ele teve que escrever 2 cartas, que teve até caso de incesto. Então ali em Roma não. Em Roma só tinha uma atenção cultural, teológica. Por quê? Por que essa atenção? Por que aconteceu isso? Na época quando a igreja se iniciou, a gente tinha um imperador chamado Cláudio, que era o imperador daquela época, por volta de 49 depois de Cristo. Esse imperador Cláudio, por estar vendo que os judeus estavam ali, estava tudo proclamando Cristo, ele expulsou todos os judeus de Roma. Mandou todos os judeus sair de Roma. Então os judeus foram embora. O cara expulsou, não vou ficar aqui porque eu vou morrer. Então ele foi embora. Então os irmãos gentios que tinham se convertido, iniciou a igreja, mas Cláudio morre. Cláudio ele pega e morre. Quem que assume a liderança? Nero. Quem aqui conheceu a história de Nero, o imperador Nero? Então Nero, quando ele assume, ele manda os judeus voltar.
Então os judeus voltam a Roma e ao chegar ali tem uma igreja. Mas nessa igreja não é os judeus que comandam. Essa igreja é os gentios. Então para esses judeus, para eles ver esses gentios ali com uma igreja já, uma igreja lotada, uma igreja que amanda a Cristo, eles acharam algo errado. Porque eles sempre achou que ele era o povo escolhido. Ele é o povo de Deus, eles são o povo escolhido, eles são a herança do Senhor. E agora tem ali só porque aceitou Jesus, está tudo certo. Então por isso que Paulo envia a carta a eles sobre isso para ensinar eles. E ele fala aqui, exatamente esse ponto que a gente vai estar estudando hoje, que os judeus achavam que eles eram dignos. Eles eram as pessoas justas diante do Senhor e não os gentios. Porque os gentios não são circuncidados, a gente tem a lei a nosso favor. E os gentios simplesmente falavam, a lei é para todos, a graça é de todos. Não existe um homem sequer justo, mas existe Cristo Jesus que passou nessa terra e a Ele devemos crer, e a Ele devemos honrar, e a Ele toda a glória, toda a honra. E os judeus eles não queriam aceitar isso. Então Paulo, como uma pessoa muito calma, a gente vai ler agora bastante, é isso que eu falei que a gente ia ler. Irmão, coloca para mim Romanos 1, do 18, a gente vai estar lendo do 18 ao 32. Amém, irmão Henrique? Obrigado. Então aqui a gente está vendo Paulo escrevendo para os gentios. Essa passagem aqui, esse contexto é para os gentios. Tá? Obrigado, irmão. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que Deus se pôde conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também, tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejo uns pelos outros. Homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, cobiça e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais. São insensatos, desleais, insensíveis, sem misericórdia. Embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então aqui a gente vê um texto muito calmo, né? Um texto muito calmo do irmão Paulo para nós, os gentios. E agora a gente vai ver, vai estar passando também para ver a resposta de Paulo para os judeus. Romanos 2, do 1 ao 29, irmão Henrique. Obrigado. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois condena você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Entretanto, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência dele, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento?
Contudo, por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas para os que buscam seus próprios interesses, para os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá ira e indignação. Haverá sofrimento e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu e depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego. Pois Deus não mostra favoritismo. Todo aquele que pecar sem a lei, também sem a lei perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei é que serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Mostram que as exigências da lei estão gravadas no coração deles. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles. Ora, acusando-os, ora, defendendo-os, isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, por meio de Jesus Cristo, conforme o meu evangelho declara. Agora, se você diz judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus, se você conhece a vontade dele e aprova o que é superior porque é instruído pela lei, se você está convencido de que é um guia dos cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma do conhecimento e da verdade, então você que ensina os outros, não ensina você mesmo? Você que prega contra o roubo, rouba? Você que diz para não adulterar, adultera? Você que abomina ídolos, rouba os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus ao transgredir a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão de fato tem valor se você praticar a lei. Se você, porém, é um transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que é incircunciso por natureza, cumprindo a lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não pela lei escrita. Tal pessoa não recebe louvor dos homens, mas de Deus. Amém, irmãos? Falei que a gente ia ler bastante Bíblia, glória a Deus por isso, né? Bom, algo interessante que a gente viu é exatamente isso, esse é o ponto. Quando a gente mais conhece sobre a Bíblia, quanto a gente mais conhece sobre as Escrituras de Deus, sobre o Evangelho de Deus, quanto mais a gente passa tempo estudando, tempo buscando, mais a gente entende que é pela misericórdia e graça. Nada depende de nós. Se dependesse, irmãos, a gente ia direto para o inferno. Direto. Mas glória a Deus que Cristo Jesus veio, nos mostrou o caminho e a gente deve obedecer a Ele e seguir o seu caminho. Ser exemplo como Cristo foi aqui. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso destino. A Nova Jerusalém, o reino de Deus. Amém? Eu não sei se vocês que estão aqui já viram uma sentença no tribunal. Eu já assisti uns filmes, eu vi um pouco uns filmes americanos, né, que mostra a sentença ali, que está o juiz, né, está ali no tribunal, tem a sua sentença sendo lida, né? Então imagine agora a gente diante de Deus. A gente está ali diante de Deus, o juiz supremo, né? E Paulo sendo promotor do caso. Paulo sendo promotor do caso. Então é exatamente essa imagem que a gente vê em Romanos 3, do versículo 9 ao 20, né? No capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo já apresentou as acusações contra os judeus e contra os gentios, né? Paulo já apresentou ali diante de Deus.
E agora ele fecha a acusação final. Em Romanos 3 ele fecha contra toda a humanidade. Por que ele fecha? Ele diz: todos pecaram, ninguém é justo, todos estão condenados. Ele dá ali para Deus, para os gentios, para os judeus e para toda a humanidade. Ele passa isso para nós. E essa passagem de Romanos 3, do versículo 9 ao 20, não é apenas para o mundo lá fora, como muitos costumam dizer, né? Como eu já disse aqui para vocês, tem muitas pessoas, muitos cristãos, muitos crentes, né? Falamos crente, que acredita que muitas passagens da Bíblia, quando é algo assim, é para o mundo lá fora. Como se o mundo lá fora lesse a Bíblia. Como se o mundo lá fora obedecesse a Deus, seguisse a Deus. Isso aqui é para a igreja, irmãos. A Bíblia, a palavra de Deus, é para quem está dentro. É para nós, para vocês, para cada um de nós aqui. É isso que a gente tem que pôr na nossa mente. Que a palavra dita ali, seja dura, seja amorosa, seja generosa, é para todos nós. Devemos obedecer cada palavra. Aí a gente não obedece e fala: não, isso aqui está condenando pessoas do mundo, pessoas de fora, está tudo certo. Mas não, isso é para todos nós. E se a gente não entender essa verdade, se a gente não reconhecer essa verdade, que a gente somos seres caídos, sem Cristo a gente não é nada, a gente nunca vai valorizar a morte do nosso Senhor, o sacrifício do nosso Deus, o sacrifício de Jesus. Se a gente não reconhecer isso, essas palavras, a gente nunca vai entender o amor de Jesus por nós. Então eu deixei 3 pontos. Primeiro ponto, a acusação. Ninguém está em vantagem. Romanos 3, versículo 9, por favor. Que concluiremos então? Temos alguma vantagem? De maneira nenhuma. Já demonstramos que ambos, judeus e gregos, estão debaixo do pecado. É como eu disse para vocês. Judeus têm vantagem sobre o gentio, que é essa discussão, por seguirem a lei, por ser circuncidado, por ter a herança do povo escolhido por Deus. Porque é isso que a gente vê no Antigo Testamento. Os judeus foram um povo escolhido de Deus, para trazer a profecia, trazer a volta, explicar a volta de Cristo por nós, para todos nós aqui. Então Paulo deixa um breve rascunho. Eles têm vantagem sobre nós? Têm vantagem sobre os gentios? Têm vantagem sobre o grego? Têm vantagem sobre quem que estava ali, que se converteu ao cristianismo? Aceitou Jesus? E Paulo disse que não, de forma nenhuma. Pois ele demonstrou que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como eu disse aqui no início, se a gente conhece, quanto mais a gente se aproxima, a gente tenta se aproximar de Deus, parece que mais constrangido a gente sente. Eu não sei vocês, mas quanto mais eu entendo, quanto mais eu conheço, quanto mais eu sei, eu entendo realmente que é a misericórdia de Deus. Que a misericórdia dele dura para sempre. Que ele nos ama tanto, tanto, mesmo nós sermos seres caídos, seres fracos. Às vezes a gente faz coisas que a gente não queria e acaba fazendo. A gente acaba pecando, errando contra o Senhor. E mesmo assim Ele continua nos amando. Mesmo assim Ele quer que a gente se aproxime cada vez mais dEle. Algo que eu já falei aqui para todos os irmãos é que quando a gente erra, quando a gente peca, a gente não pode se afastar de Deus. A gente tem que entender, a gente precisa chegar mais perto dEle. A gente tem que chegar mais próximo dEle. Pois sem Ele nada somos. Sem Ele nada conseguiremos. Assim como deixou escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim. Eu sou a água viva. Vinde a mim, como a irmã Damares falou aqui. Ele diz: se o fardo está pesado, se você está se sentindo pesado, vinde a mim. Eu vos aliviarei. Vinde a mim. Então a gente tem que sempre chegar mais perto do Senhor. Mais próximo do Senhor. É isso que Paulo está tentando trazer para eles aqui. É isso que Paulo escreveu para eles ali, para a igreja de Roma.
falando para eles, não existe um justo sequer. O único justo é Cristo. Além de Cristo não há outro. Além de Cristo não há outro. Não existe outro meio, não existe outro caminho sem ser Cristo. O caminho que a gente tem que seguir, o caminho que deixou para nós, para todos nós, é de Cristo. Esse é o caminho. Não existe atalho. Se o percurso é de 1 hora, vai ser de 1 hora. Não tente chegar antes. Como a gente sabe, né? Trazer uma ilustração aqui, que eu lembrei agora, muito boa. Acredito que para mim foi legal. Vou passar para vocês. Se o percurso está marcando 1 hora, não tente andar mais rápido para chegar antes, porque você está atrasado. Porque a Suíça cobra multa, irmãos. Daí a multa aqui é cara, viu? Os radares aqui são violentos. Amém, irmão? Glória a Deus. Já perdi a carteira por isso. Então esse é um conselho que eu dou para vocês. Ande no limite. Assim como eu aprendi lá no Brasil, uma palavra de um primo da Nicole, ele falou isso para mim porque eu cheguei lá no Brasil e isso me ensinou. Depois do Covid, voltei do Brasil, falei, não, agora é no limite. Que a Nicole, a gente estava conversando e eu falei que eu tinha perdido minha carteira. A Nicole falou que eu gosto de velocidade, que eu gosto de carros, né, tal. Aí ele falou assim, interessante, aqui o limite marca 60. O que significa isso? E eu assim, significa que marca 60, né? Ele falou, não, significa que Deus está com você até 60. Passou disso, Deus já não está mais com você. Então isso entrou na minha mente de uma forma, de uma maneira que eu falei, rapaz, o Espírito Santo usa qualquer um, né, irmão? Qualquer pessoa, glória a Deus por isso. Segundo ponto, agora Paulo vai trazer o diagnóstico. A corrupção total do ser humano. A gente vai estar lendo agora do versículo 10 ao 18. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um túmulo aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles está cheia de maldição e amargura. Os pés deles são ágeis para derramar sangue. Ruína e miséria marcam os seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Então aqui a gente vê que Paulo traz, e no versículo 10, ele pontua, como está escrito. Então já tinha sido escrito o que ele está trazendo aqui. Primeiro versículo, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então Paulo aqui está trazendo o quê? Salmos, Isaías e Provérbios. As escrituras. A escritura que os judeus reverenciavam. A escritura que os judeus conheciam. Ele está trazendo à tona aquilo que os judeus estavam falando para os gentios. Eles não são dignos. Eles não podem, como está sendo isso, tem que trazer a lei também, tem que ser usada aqui. E Paulo está trazendo exatamente isso para os judeus. Trazendo exatamente o que está escrito em Salmos, Isaías, Provérbios. Então vocês não leram? Não há quem busque a Deus. Vocês não leram? Vocês praticam o mal. Seus caminhos são a destruição. Vocês só pensam em derramar sangue, as suas pernas. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Está dizendo que todos ali, todos nós somos essas pessoas. Sem Cristo somos assim. Se a gente quer viver na lei, a gente vai ser julgado pela lei. É isso que Paulo está dizendo para eles. Não existe mais essa questão de lei, irmãos. A gente obedece a Deus. Obedecendo a Deus, a gente obedece às leis. É sobre isso que Paulo está tentando dizer para eles. Se você segue Cristo, você vai obedecer às leis. Se você segue Cristo, não se trata de obras, mas as obras virão através disso. Você fará as obras através de Cristo. É isso que Paulo está falando para os judeus. Não se trata mais da questão das leis, irmãos. A gente não vive mais naquela cultura. Hoje em dia é Deus, é Cristo, é Jesus. É sobre a graça. A graça nos basta. É sobre a graça, é tudo através de Jesus. E aqui é algo interessante para a gente entender. Que às vezes a gente fala assim, isso aí não é para mim não. Eu sou uma pessoa boa, eu faço boas ações,
né? A gente conhece, talvez pessoas que não fazem parte da igreja, não estão na igreja, não são cristãos. Essas pessoas fazem caridades. Eu não sei se vocês viram um cantor que morreu esses últimos dias. E todo mundo fala, porque ele fazia caridade, ele ajudava não sei o que, tal. Ele era uma pessoa boa. E Paulo aqui está trazendo o contrário, dizendo, não há um justo, nenhum sequer. Não há uma pessoa boa, nenhuma sequer. E o que a gente tem que entender, irmão, sobre isso? O mundo, pela glória de Deus, pelo amor de Deus, todos nós temos a graça comum. Todo ser humano tem a graça comum. Que Deus compartilha com o mundo. Que a graça que você, mesmo você não sendo um cristão, você imagina que tem um Criador. Você imagina que tem algo a mais no mundo. Você pensa, você tenta refletir, porque você fala, deve existir algo. O nosso anseio por conhecer algo é desde quando a gente se conhece por gente. A gente sempre imagina que pode existir, que deve existir. Eu já pensei que existia vários outros deuses antes de conhecer o verdadeiro Deus, o único Deus verdadeiro. Então já fui iludido por isso, mas é essa graça comum de Deus em nós. E sem essa graça comum, a gente se torna animais. Então é por isso que a gente vê, quando Jesus escreve, através de Paulo, a visão de João, a visão de João em Apocalipse, a gente vê, quando é retirado o Espírito Santo da terra, a graça comum é retirada. E as pessoas se tornam animais. Matando umas às outras sem piedade, fazendo barbaridades, sem compaixão com ninguém. Porque a graça comum foi retirada, é isso que a gente é animal. A gente vê o animal, a selva, a gente imagina esses animais, né? Não pensa direito e tal, a gente é eles sem a graça comum. Exatamente animais. Esses somos nós. E se a gente não tiver e não pensar isso, por quê? Quando a gente diz que aquela pessoa que está lá fora ela é boa, a gente vê o estereótipo. A gente vê o que ela faz. Mas só Deus conhece o interior de cada um. Só Deus pode julgar cada um, realmente como ela é. Porque como eu já falei, a gente pode demonstrar que é bom, mas no nosso interior está igual o que Paulo escreveu, sepulcro aberto. Olha que palavra forte, porque sepulcro, as pessoas quando elas morriam, elas eram enterradas e o sepulcro era fechado, o caixão da pessoa, ela era jogada ali fechada, a pele ia apodrecendo, o corpo ia apodrecendo, e quando abria aquilo, o cheiro podre vinha, a podridão vinha. E isso aqui está falando das pessoas, a garganta deles é como um sepulcro aberto, que quando falam, só falam coisas ruins, são pessoas más, só pensam as coisas ruins, e quando sai isso, só vem coisas assim, desagradáveis. É isso que nós somos às vezes. Algo que eu falo para nós aqui, isso eu falo de todo o coração, irmãos. Se a gente sabesse o pensamento de cada um que está aqui dentro, se para a gente fosse revelado o pensamento de cada um, a gente nem se cumprimentaria. A gente nem se olharia no rosto. Se a gente tivesse esse poder de saber realmente o que você pensa, realmente o que passa na sua mente, a gente nem se cumprimentaria. Por isso que eu digo, é tudo pela misericórdia e graça. Porque é algo que um pregador uma vez falou, que ele estava pregando e a pessoa falou, não, eu sou uma pessoa boa, eu sou bom. Isso aí que você está falando não é para mim não. Ele falou assim, se eu passasse aqui nessa tela, a sua vida, nessa tela aqui agora, o seu melhor amigo não conversaria mais com você. Ele não olharia mais na sua cara. E é isso que a gente tem que entender. A gente tem que pedir perdão, às vezes, por pensamentos que a gente tem. Porque senão a gente olha, a gente tem aquele desejo por algo que não podia. A gente quer aquilo que não é nosso, a gente cobiça algo. Isso é pecado. E a gente sabe. Por isso que eu disse para vocês, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente busca, mais a gente entende. É a misericórdia que nos sustém. É a mão de Deus na nossa vida. E se a gente sair desse caminho, se a gente se desviar desse caminho, é ruínas, irmãos.
a gente vai chegar num lugar onde talvez não vai ter mais volta. É isso que a gente tem que lembrar. Permanecer no caminho. Continuar no caminho. Continuar junto no caminho. Porque o Evangelho não é apenas um chamado. É uma mudança de vida. Quando a gente crê em Cristo Jesus, a gente passa a conhecer Jesus, a gente passa pelo batismo das águas. E depois a gente é uma nova criatura, a gente vem com a nova criatura. Eu não sei se vocês lembram aqui da palavra metanoia, que eu já preguei aqui uma vez sobre metanoia, né? Que é o nascer de novo, nova criatura. Sabe? Aquilo que você era, você não é mais. Aquilo que você fazia, você não faz mais. É isso que a gente tem que buscar em Cristo Jesus. Essa mudança em nossas vidas, essa mudança no nosso interior. Preencher o nosso eu com Cristo. Tirar, quanto mais o de nós, da gente tirar, melhor é para nós mesmos. Quanto menos tiver de nós, melhor é. A gente tem que preencher a nossa vida com Cristo. Conhecer que a gente é errôneos, somos pecadores. E sem Ele, a gente vai continuar sendo pior ainda. Pessoas piores. Mas que com Cristo a gente busca melhoria. Com Cristo a gente busca transformação. Em Cristo a gente é salvo pela graça. Através dele. Através do seu santo nome. Agora, se a gente entende que isso aqui é para nós, se a gente reconhece realmente que isso aqui é verdade, é a palavra de Deus para nós, que a gente às vezes faz isso, que às vezes acontece essas coisas com a gente, que a gente não, mesmo a gente conhecendo, a gente pratica porque a gente não tem temor a Deus. A gente tem que ser sincero e responsável por onde a gente vai. Porque a gente sabe que quando Jesus vier, assim como está escrito na parábola, em Mateus 13, do 24 ao 30, depois do 41 ao 42, que Cristo Jesus virá e Ele vai separar o joio do trigo. O joio vai ser jogado num lago de fogo. E o trigo vai ser recolhido. Então a gente tem que lembrar o que a gente está sendo. A gente está sendo joio ou trigo? A gente está sendo bênção na vida das pessoas, na nossa vida, ou está sendo maldição? A gente está buscando mais glorificar a Deus ou a mim mesmo? Estou buscando mais fazer o bem a Deus, para Cristo, ou para mim mesmo? Como eu disse, eu já conheci pessoas que não fazem parte da igreja, que não são cristãos, e elas falavam da boca para fora: eu ajudo, eu dou dinheiro para caridade, eu dou dinheiro para orfanatos, eu faço isso, eu faço. E a gente sabe que Cristo fala. O que Cristo fala para nós? Que você faça e que a sua mão direita não veja. Que você ajude, mas não é você, é para Ele, é para glorificar Ele. Então quando a gente faz essas coisas, a gente não mostra o que a gente está fazendo, porque a gente não quer levar honra nenhuma, a gente não quer levar nada. Eu ajudo porque Cristo me ensinou, eu sirvo porque Cristo me ensinou, e basta. Não preciso estar falando, não preciso estar anunciando, porque é sobre Ele, não sobre mim. Se eu ajudo é porque Ele, através de mim, quis ajudar. E é isso que eu faço por amor a Ele, por amor ao seu nome, por amor aos seus filhos, para alcançar os seus. É por isso que a gente tem que ser luz, para alcançar os seus. Mas não se trata de nós, nunca se tratou de nós. Paulo falando aqui para os judeus, ele está falando exatamente isso. Porque todos se desviaram. Vocês conhecem as leis do Antigo Testamento, vocês conhecem que é para vocês. Vocês que dizem que os gentios não merecem, mas vocês acham que merecem. Vocês é isso. Vocês dizem da boca para fora. Vocês adoram da boca para fora. Vocês bendizem a Deus da boca para fora. O corpo de vocês por dentro estão como sepulcros abertos. Vocês estão podres. A garganta de vocês estão podre. Vocês acham que Deus não conhece? Deus não está vendo? Deus vê tudo. Deus vê tudo. Deus nos conhece. É isso que ele está falando para os judeus. Deus conhece vocês.
Não adianta vocês mentir com uma máscara, de sorrir na máscara, se por fora você está maldizendo o outro, maldizendo o próximo. Que honraria é essa ao Senhor? Que honraria é essa ao Senhor? Vamos entrar no terceiro ponto. Agora é o veredito. Culpados diante de Deus. Versículo 19 e 20, irmão, por favor. Sabemos, pois, que tudo quanto a lei diz, ela o diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele pelas obras da lei, pois por meio da lei nos tornamos conscientes do pecado. Obrigado. Amém, irmão. Então é exatamente isso que eu disse para vocês. Que quando a gente quer viver pela lei, a gente vai ser julgado pela lei. E se a gente, quanto mais a gente conhece da lei, mais a gente tem conhecimento do pecado. Mais conhecemos, tão pecadores somos. Exatamente esse é o ponto que Paulo pontuou. Que todos nós vamos ser julgados. E se nós não tivermos Cristo na nossa vida, se a gente não caminhar com Cristo, a gente é considerado pecadores. A gente somos considerados pecadores. Porque como Paulo diz, que para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante dele por obras da lei, pois pela obra vem o pleno conhecimento do pecado. Quando a gente lê as Escrituras, que Jesus diz, que Jesus passou para nós, que os discípulos ensinou através da Escritura, através do Espírito Santo de Deus, e a gente olha para nós mesmos, quantos aqui de nós, quando se converteu, eu não digo antes da conversão, porque antes da conversão a gente já fez muita besteira mesmo, mas eu digo quando a gente se converteu, que a gente olhou para as Escrituras, o que as Escrituras diziam, e olhou para nós e a gente cometia exatamente o que a Escritura estava dizendo para não cometer. Quantos de nós aqui? Quantos de nós a gente sentiu inveja? Já cobiçou algo que não é nosso? Quantos de nós? A gente leu os 10 mandamentos. Quantos de nós já praticou os 10 mandamentos? Foi contra os 10 mandamentos? Honrar a Deus acima de todas as coisas. Quantos de nós já colocou algo acima de Deus? Quantos de nós já colocou o nosso eu acima de Deus? Quantos de nós? Eu falo isso por mim mesmo, irmãos. Eu não falo isso para vocês, eu falo que eu já fiz isso. Eu mesmo já cometi isso. Já cometi esse erro. E o importante é se arrepender e voltar ao caminho. Pedir perdão a Deus e voltar. Esse é o mais importante da nossa vida, que a gente entenda que Cristo está ali nos esperando, mas que você e eu temos que nos arrepender. Pois se a gente não se arrepende e continua, a gente não é digno. Não existe um sequer digno, a não ser Cristo Jesus. E se a gente entende, a gente conhece Deus, a gente sabe que a gente somos seres despravados, seres caídos. Sem Ele nada podemos. E sem Ele sabemos para onde a gente vai. Essa é a responsabilidade humana. Saber. Se a gente não obedece o Criador, a gente vai obedecer a quem? Se a gente não consegue obedecer a Deus, como que a gente vai obedecer o nosso relacionamento? Como que a gente vai obedecer o nosso chefe, os nossos pais, o seu marido, a sua esposa? Como? Se você não consegue obedecer o Criador de todas as coisas. Como que a gente pode se achar justo diante dele? Infeliz é o homem que comete o pecado e consegue dormir de olhos fechados, sem ter um arrependimento no dia seguinte ou na mesma hora. Pobre é da sua alma e da minha, se a gente consegue dormir com o diabo do nosso lado, achando ainda que a gente está sentindo a presença de Deus, vivendo na lama. Pobre de nós. Pois se a gente não consegue se arrepender, se a gente não consegue ter o pingo de consciência em nossa mente e saber que a gente está pecando, que a gente está errado, que a gente precisa obedecer a Ele, mas estamos deixando a nossa carne ganhar do Espírito, deixando a nossa carne sentir prazer, ter o prazer e não dedicar a Ele. Pobre de nós, de acordar no próximo dia achando que Cristo está com a gente. Pobre de nós. Porque é isso o trabalho do inimigo.
O trabalho do inimigo é afastar a gente de Cristo. Mas, às vezes, o melhor trabalho que ele faz é deixar eu e você vir aqui na igreja, parecer que está glorificando a Deus, mas vivendo uma vida suja. E Deus não está recebendo. Quantas vezes a gente vê no Antigo Testamento, quando os judeus ofereciam sacrifício no templo, mas eram desobedientes, tinha imagem e escultura diante deles, eles ofereciam a Deus, dedicando aquele tempo a Deus, e Deus falava: eu não recebo a vossa oferta, pois eu não vou receber, vocês não são dignos de mim. Mas os judeus naquela época faziam o quê? Ofereciam, vivendo uma vida torta. Esses às vezes somos nós, somos eu, você, vivendo uma vida que não condiz com o Evangelho, mas falando para o irmão do lado, para alguma pessoa do lado: Deus é maravilhoso, Deus tem feito coisas na minha vida extraordinárias. Vivendo uma vida torta e achando ainda que está sentindo a presença de Deus. Deus não compactua, irmãos, com o pecado. Quem não lembra de um louvor que eu amo muito, hoje em dia eu ouço muito da harpa: nos céus não entra pecado. Quem não lembra disso? Esse louvor maravilhoso. No céu não entra pecado. Primeira pessoa que quis se rebelar contra Deus foi expulso. Satanás foi expulso. Anjo de luz. Desobediência. Expulsou para a terra. No final a gente sabe qual vai ser o fim dele. E a gente acha que Deus vai ter misericórdia. A gente vive isso. Deus está deixando, irmão. Deus está dando tempo para nós. Deus está tendo misericórdia de nós. E a gente tem que entender que todos nós somos pecadores. Nós não somos justos. Somos justificados através de Cristo. Mas nós mesmos, por nós mesmos, não conseguimos. E isso está escrito. É só ler, basta ler e obedecer. É simples. Algo que eu digo para vocês, que vocês vão lembrar. Quem lembra aqui do rei Herodes? Quando o menino Jesus nasceu. Ali foi as pessoas ali que estavam ali. Depois tem os magos, e os 3 magos estão vindo, né, do Oriente. E depois pega e passa pelo rei e fala: a gente veio aí adorar uma criança que nasceu, o rei nos nasceu. Quando diz o rei nos nasceu, Herodes: eu sou o rei. Como assim o rei dos judeus nasceu? Como assim tem um rei aí já, que eles estão vindo adorar um rei, trazendo honrarias a esse rei? Quem é esse rei? Esse rei vai tomar meu reinado. Ah, diga aí pra mim onde esse rei tá, que eu também vou lá adorar ele. E o que acontece? Os magos vão até lá, depois na volta era para voltar e avisar o rei Herodes. Deus, o Espírito Santo desviou o caminho dos magos, aí porque sabia a intenção no coração de Herodes, que Herodes queria matar a criança. Porque sabia que quando os magos veio, falou que ele seria o rei. E ele era o rei da Judéia, ali da época. Então os magos vai, desviam o caminho, não passa por ali de novo para o Herodes. Herodes vendo que eles não vinham, falou assim: ó, a criança nasceu em tal época. Então a criança em tal época vai ter essa idade. Mata tudo. Mata tudo. Aí o anjo do Senhor vem até José e fala: pega a criança e vai para o Egito, que Herodes quer matar. O que a gente vê isso? Uma criança, filho de Deus, Jesus Cristo, Deus. Não era mais fácil Deus falar assim: cara, eu vou matar Herodes. O cara quer matar o Jesus, uma criança que é Deus, mas eu vou matar ele e acabou. Mas é essa a questão do juízo de Deus. Diante dele, a gente não vai escapar. É o tribunal de Deus, é o tribunal de Cristo. E diante dele a gente vai ser justificado pelo bem ou pelo mal. E é exatamente sobre isso. Ele deixou Herodes ter a escolha dele. Herodes escolheu seguir o caminho perverso. Herodes escolheu ir atrás das crianças e matar as crianças. É esse o ponto em nossas vidas. A gente é livre para fazer nossas escolhas. Mas as consequências virão, irmãos. E basta a gente pensar: qual será a minha consequência? Qual será a sua consequência diante de Cristo Jesus? Porque ou a gente sai daqui justificado através de Cristo, ou culpado. É uma escolha. Ou a gente segue o que está fazendo, justificando Deus, justificando Cristo através da nossa vida,
ou a gente segue carregando a nossa culpa. Mas algo que a gente tem que entender é que ninguém sai neutro. Ninguém vai sair impune. E agora que a gente entende que todos nós fomos considerados culpados, que todos nós somos indignos perante a Cristo, se a gente não tiver Cristo em nossas vidas, o que Deus fará? O que acontecerá agora? Porque a gente lê o texto diz que a gente não é um justo, não é um justo sequer, todos nós corremos para fazer o mal, a gente somos sepulcros abertos, a gente não teme o Senhor, os nossos olhos não mostram que a gente teme ao Senhor. E Paulo vai nos dizer, Romanos 3, do versículo 21 ao 26, ele vai finalizar nos dizendo: obrigado, irmão. Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar sua justiça. Isso porque na sua tolerância deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Glória a Deus. Então Deus não nos deixou condenados. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, o justo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor e Salvador. Para que Jesus veio? Para substituir nós, os injustos. Que contradição, né, irmãos? Por isso que eu disse aqui no início, a gente tem que olhar para Deus, para Jesus Cristo, olhar para a cruz e olhar para nós mesmos. Temos que entender que Ele não merecia. Você que está aqui, merecia carregar aquela cruz. Se nós conhecemos a nós mesmos, a gente sabe que a gente merecia ter carregado aquele fardo, aquela cruz. Mas Ele carregou por nós, por mim e por você que está aqui. Ele amou tanto a gente, mesmo olhando quem somos. Ele viu e justificou nós através dele, através do seu sangue, do seu amor por cada um aqui presente. E basta obedecer a Ele, às suas Escrituras. Basta seguir o caminho de Cristo, olhar para Cristo e ver o caminho que Ele percorreu. E alcançaremos a glória com Ele, através da graça, gratuitamente. Não se trata de obras, é isso que Paulo está dizendo. Não se trata do que você faz ou não faz. Não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Cristo Jesus, é sobre a graça. A graça nos basta. Nada além disso. É somente Cristo Jesus. Coloca para mim, Henrique, por favor, Romanos 5, versículo 18 e 19. Consequentemente, com uma só transgressão, resultou em condenação para todos os homens. Assim, por um só ato de justiça, veio a justificação que dá vida a todos os homens. Porque, como por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores. Assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Aqui a gente vê o retrato perfeito. Herdamos o pecado de Adão. Somos pecadores porque Adão pecou. Não foi Eva, assim como está escrito. Eva pegou e comeu do fruto, mas ela ofereceu para Adão. Adão, ao comer o fruto, todos pecaram. Se trata da masculinidade. O homem é responsável. O homem é o sacerdote. É sobre isso o ministério dos homens. Sobre ser responsável.
Você é responsável pela sua casa, pelo seu lar. Você, através de você. Se você não é o sacerdote da sua casa, quem é? Se você, homem, não é, quem é? A sua esposa? Está errado, está do avesso. O homem é o sacerdote. A mulher é auxiliadora do homem. Quando Eva foi criada, Adão já fazia. Eva foi criada quando Adão já estava fazendo o trabalho no jardim. E Deus falou o quê? Criei a varoa. Para quê? Auxiliar o homem. Ele não criou a varoa porque o homem não está fazendo, vou deixar a mulher fazer. Não! Ele criou porque Adão já fazia. Então ela veio auxiliar o homem, o braço direito do homem. Mulher valorosa, quem achará? Provérbios, linda passagem. Mulher valorosa, quem achará? É isso que a gente tem que buscar. Mas se você não transmite isso, como que você quer ter uma pessoa do seu lado assim? Se a gente não é, como que a gente vai ter? Quantas pessoas a gente já ouviu falar? Eu não tenho culpa, eu não estava lá no jardim. Por que eu tenho que herdar o pecado? Por que eu sou um pecador? Eu não estava lá, não foi eu que comi essa coisa aí, esse fruto? Os caras não obedeceram, agora eu tenho que arcar com isso. Aí a gente vem com a contrapassagem. Assim também herdamos a graça através de Cristo. Aí eu falo, você estava lá na cruz? Você carrega pelo menos a sua cruz? Parece um bebê. É isso que Paulo diz, a gente tem que às vezes dar bebê, né? Dar leitinho para a criança, né? Porque tá ali, eu não estava lá no jardim. Se eu tivesse, teria pecado também, irmão. Teria acontecido da mesma situação se tivéssemos lá. Talvez até pior. Não digo idêntico, mas talvez até pior. Porque é algo que a gente tem que entender. E se a gente não tiver Cristo em nossas vidas, se as mulheres não tiver Cristo, elas influenciam a gente, irmãos. A mulher tem o poder para influenciar a gente de uma forma que a gente não consegue ver. A gente não consegue entender. É isso que Eva fez. Eva olhou o fruto. Desejou o fruto, o desejo. Ela sabia que Adão tinha dito para ela. Mas ela falou que eu vou ser parecido com Deus, igual a Deus. Então quer dizer que o homem não vai mais mandar em mim. Eu mandarei no Adão. Pá, no fruto. Delícia de fruto. Adão, come aqui também. Vem fazer parte do meu pecado aqui. Adão sabia que Deus tinha dito para ele. Você acha que ele lembrou? Não, Deus me deu uma mulher aqui para mim, uma varoa, auxiliadora. Se ela comeu e não morreu, eu também não vou morrer. Não entendi. A morte espiritual. A gente olha e fala assim, então Deus mentiu, né? Porque realmente não morreu, a serpente, né? O diabo, ele estava certo. Pelo contrário. O diabo é exatamente esse diabo nas nossas vidas. Ele nos engana. Ele vem com um prato cheio para nós, assim, entrega na nossa mão e fala, pode pegar. Olha que delícia, olha que dinheiro fácil. Olha, só basta você dar uma rasteirinha no teu irmão. Passa o pé só, mas ele vai se levantar. Mas pega esse dinheiro. Consome esse dinheiro. Aí a gente olha para aquele dinheiro, né? Estou precisando. E o pecado, a tua morte espiritual, na hora. Cortada a relação com Cristo. É exatamente esse o ponto. A gente herda o pecado através de Adão, mas a gente somos glorificados pela graça através de Cristo Jesus. Não podemos esquecer isso, irmãos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Senão através dele. Aqui a gente tem um ponto para todos nós que estamos aqui. Não existe um pastor, existe o bom pastor. Aquele que deu a vida por nós. É Cristo. Não existe o Santo Paulo, Santo Miguel, Maria que intercede por nós. Não existe pecadores igual a nós. Existe somente Cristo. Cristo Jesus. É através dele que seremos glorificados. É através dele que daremos a graça. É tudo através de Cristo em nossa vida. É isso que Paulo disse. É isso que Paulo deixou.
aqui no final. Porque ninguém que quando conhece a lei pode dizer que é digno. Ninguém. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, que estava escrito. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Não há judeu, não há grego, não há gentil, não há europeu, não há América Latina, não há Estados Unidos, não há cidade. É todos sem distinção. Aquele que crê em Cristo Jesus. Cremos, irmãos, e vivemos em obediência a Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor.